Sejam todos muito bem-vindos, família Be Kingdom Culture. Hoje nós estaremos em mais uma aula do nosso Kingdom Legacy. Eu não sei se você sabe o que é o Kingdom Legacy. É o nosso treinamento e formação de líderes e missionários do Reino de Deus. Aqui a gente vai ter de 32 a 55 horas teóricas, dependendo do modo que você entrar, até 8 horas a 200 horas práticas. Você pode fazer com a gente todo o seu estágio, se você for um seminarista de teologia. Você pode em todas as áreas saber, docência, pregação, missões, evangelismo, em todas as áreas, pastoreio, você pode caminhar aqui com a gente e a gente assina o seu estágio, tá bom? Existe todo um programa de estágio aqui para seminaristas. Se você quiser saber mais, é só me procurar e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Hoje é a aula 4.1. Essa aula é a aula de evangelismo. E eu dividi ela em duas. Hoje a gente vai falar dos fundamentos do evangelismo e na próxima aula a gente vai falar da prática do evangelismo. Os 3 tipos de evangelismo. O evangelismo tradicional, o evangelismo sobrenatural e o evangelismo digital e através dos grupos de crescimento, pequenos grupos ou células, o que você preferir chamar, tá bom? Então hoje a gente vai falar o porquê evangelizar, por que não evangelizo e os fundamentos do evangelismo, tá bom? Então se atenha a isso, que na próxima aula a gente vai falar de maneira prática, quais as melhores ferramentas, como fazer, como lidar com a rejeição, como contornar objeções. A gente vai ver tudo isso na próxima aula. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, Spotify, você pode acompanhar aqui, mas para você fazer esse treinamento com a gente, ser certificado, que a gente vai certificar os alunos, você precisa estar em uma das 2 turmas, ou sexta-feira, 6 horas da manhã, ou sexta-feira, 22 horas. E nós temos um grande encontro, não só com os alunos, mas com toda a equipe do Be Kingdom, sábado às 22h30, no nosso Boa Nerd. Tendo dito isso, vamos começar a nossa aula, né? Tem muita gente que me pergunta: Elan, e os grupos de crescimento? E os grupos de intercessão? O que houve com toda a movimentação do Be Kingdom? Porque o Be Kingdom ele tem uma estrutura gigantesca, nível nacional e até internacional. Eu decidi esse ano, agora para esse primeiro momento, parar com todas essas estruturas e trazer todo mundo para a questão de fundamentos. Eu falei, gente, o nosso nome é Be Kingdom Culture, seja a cultura do reino. Nós estamos sendo essa cultura ou nós estamos apenas nos movimentando? Um ativismo religioso. A gente precisa viver essa cultura de maneira prática, senão vã é a nossa pregação, senão vazia a nossa pregação. Então o que a gente está fazendo aqui no Kingdom Legacy é formar uma cultura sólida, onde cada líder de grupo de crescimento, onde cada evangelista missionário, ele carregue também a nossa essência na sua igreja local, no campo missionário que ele fizer parte, no seu trabalho, na sua casa, por onde ele for. A gente está criando uma cultura de pensamento para que a gente fale o mesmo idioma. Assim era lá em Babel, por mais que muitas pessoas não gostem que Babel seja uma referência negativa, é quase que eu derrubei o negócio aqui. Por mais que as pessoas achem que Babel é uma referência negativa, Deus fala sobre Babel, vamos confundir esse povo. Porque quem poderá resistir a eles? Porque aquele povo ele tinha uma cultura muito forte. Então nós precisamos ser para que o mundo creia que ele habita em nós e ele nos enviou, como diz João 17. Então esse momento de Kingdom Legacy é para isso. E conforme a gente vai avançando no treinamento, eu estou reestruturando algumas coisas. O Ministério de Evangelismo, que é uma das maiores potências aqui do Be Kingdom, que é onde a maioria das pessoas foi alcançada, e ainda tá me incomodando isso aqui, vamos lá. Onde a maioria das pessoas foi alcançada no Be Kingdom. Agora acho que foi, né? Foi, eu dei um chute aqui na ring light, mas vamos lá. A maioria das pessoas foi alcançada no Be Kingdom pelo Ministério de Evangelistas, tá? E é a nossa maior força junto com o Ministério de Novos Começos, que é a galera que recebe, a galera que acolhe, e também a galera do grupo de crescimento. São as nossas 3 maiores frentes aqui. E isso ainda está parado. Por quê? Eu falei, gente, a gente precisa entender o que é o evangelismo. A gente precisa entender por que evangelizar. Não é só abordar uma pessoa, conversar com uma pessoa e trocar uma ideia. Não, não é esse a essência do evangelismo. Então a gente precisa voltar à essência. E essa aula e a próxima aula é o pontapé inicial de volta, do retorno do Ministério de Evangelismo do Be Kingdom, tá bom? Após a aula, a gente vai retomar com o trabalho evangelista. Após a aula de intercessão,
a gente vai retomar com o trabalho de intercessão. Após a aula de grupo de crescimento, liderança, discipulado, a gente vai retomar o grupo de crescimento, discipulado. Tudo isso que a gente está fazendo agora é focar na base, focar no princípio, porque não adianta crescer sem solidez, não adianta crescer sem base. Todo movimento, todo ministério, toda construção que cresce sem estrutura, qualquer abalo pode derrubar tudo, tá bom? Então, em cima disso, a gente vai falar o que é o evangelismo. Evangelho significa boas novas, né? Eu já falei aqui algumas vezes em outras aulas. Evangelion do grego é quando o arauto do rei, aquele mensageiro do rei, o exército ia para a guerra e quando aquele arauto voltava, ele voltava gritando: Evangelion, Evangelion, boas novas, o nosso rei venceu. E essa é exatamente a mensagem que a gente carrega. Se você for olhar o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, ali Jesus está sendo retratado como rei, o rei prometido de Israel. E ele tem esse cuidado de sempre remeter Jesus às profecias messiânicas, para falar: esse é o nosso rei. Ele foi crucificado, sobre sua cabeça estava Rei dos Judeus. Esse é o nosso rei. Esses que vocês crucificaram, como diz Pedro em Atos, é o rei de vocês. Então arrependam-se. Então esse rei venceu. E essa é a boa nova do reino. Essa é a mensagem que nós carregamos, a mensagem da reconciliação. O nosso rei venceu. Se evangelho é boa nova, o que é evangelismo? Evangelismo é proclamar a boa nova, é anunciar a boa nova. Só que muita gente acha que evangelismo é você subir no caixote, ligar a caixa de som e pregar. Isso é um pouco diferente do que pelo menos eu tenho como visão de evangelismo. Porque isso é anunciar a mensagem, isso é uma pregação e uma exposição da mensagem. Tudo bem, você pode convidar uma pessoa a vir para o evangelho através dessa mensagem. E eu concordo que seja feito, vou falar na semana que vem. Só que a gente entende o evangelismo aqui como um convite ao reino. É como se você fizesse um convite. Eu vou falar das 5 fases do evangelho aqui, e quando eu for falar disso, você vai entender melhor qual é a fase do convite, a fase do encontro, tá bom? O que mais a gente enfrenta na hora do evangelismo de resistência é o combate ao pensamento clericalista, né? Muitas cartas do Novo Testamento, elas foram criadas para combater heresias que se levantavam na igreja, pensamentos deturpados sobre a fé cristã. Esse pensamento clericalista, ele me preocupa muito, segundo a nossa igreja cristã atual, porque nós tendemos a ter essa raiz, né, ortodoxa, que eu diria, para não citar o catolicismo, mas de que a figura que está em cima do púlpito, ela é a responsável pela minha redenção, ela é responsável pela minha intercessão, ela é responsável pela minha santificação, ela é responsável pelo meu alimento da palavra. A gente tende a terceirizar a nossa santificação, a nossa edificação na palavra, a nossa aproximação de Cristo para o nosso pastor, para o nosso líder. Isso é uma raiz que já vem desde a igreja lá depois do 3º século. Só que isso é um pensamento ruim. Isso arruina a igreja, isso estraga a igreja. Quando a igreja protestante vem, ela vem para difundir a palavra, ela vem para esse evangelho universal de todos os santos, onde todos nós somos um ministro, onde todos nós somos aquele arauto que vai anunciar a mensagem que o nosso rei venceu. Então não, o poder e o conhecimento da Escritura não está restrito a uma pessoa. Agora todos nós temos acesso a esse conhecimento. O que vai separar você daquela pessoa que está no púlpito é o quanto você absorve e o quanto você coloca em prática, na sua vida prática de fé e prática cristã, desse conhecimento que você absorveu das Escrituras. Então não tem essa divergência de é o pastor que tem que evangelizar, é o meu líder de jovens que tem que evangelizar, eu não, eu já estou aqui, já faço minha parte. Esse pensamento clericalista é um câncer na nossa igreja, onde eu vou no domingo, eu sento no banco, eu dou meu dízimo e minha oferta e acabou. Esse pensamento é um câncer,
como se ir para a igreja domingo fosse ir numa missa. Eu vou lá, recebo minha bênção e acabou. Não, nada contra quem faz isso. Só que a vida cristã é incompleta para quem faz isso. Se você faz isso, você não está vivendo a plenitude do evangelho. Existem muitas coisas separadas para você viver e você não está acessando essa vida completa, essa vida abundante em Cristo Jesus, porque você está vivendo somente parte disso. E você precisa viver o evangelho de maneira integral e terceirizar as suas responsabilidades como cristão para o seu pastor e para o seu líder é um grande inimigo para você viver essa vida completa. Charles Spurgeon, ele diz: todo cristão ou é um missionário ou ele é um impostor. É exatamente essa ideia que a gente quer trazer hoje para o fundamento do evangelismo para você. Ou você é um missionário ou você é um impostor. Você pode até se dizer amigo do evangelho. Você pode se dizer um curioso, aquele que está frequentando, querendo conhecer um grupo, querendo se enturmar. Mas o cristão de verdade, aquele que se assume cristão, ele carrega essa mensagem e ele anuncia essa mensagem com a sua vida. Ir domingo somente e esconder, se envergonhar desse evangelho que você carrega no seu meio social é algo bastante preocupante. Você precisa ter uma vida de evangelismo. Evangelismo não é um evento. A gente vai falar muito aqui sobre eventos. A gente vai se reunir para fazer um evangelismo. Cara, isso é quando os santos se reúnem para expressar aquilo que eles vivem na sua vida cotidiana. Mas não pode, a questão do evangelismo não pode estar somente ligada àquele momento onde a igreja local sai para anunciar as boas novas. Você precisa viver uma vida evangelística. E por isso eu vou falar dos 5 ministérios, né? A gente tem, Paulo fala lá em Efésios 4:11, que ele estabeleceu, Jesus estabeleceu, segundo a sua boa vontade, para a edificação dos santos, uns como apóstolos, outros como mestres, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores. Tem gente que usa desse texto como uma desculpa para não evangelizar, porque diz: eu sou mestre, eu vou ficar aqui nas escrituras, vou ficar estudando as escrituras e não cabe a mim evangelizar. Cabe ao evangelista, que é um evangelista por ofício, evangelizar. Sim, o evangelista, ele carrega essa veia natural, ele é apaixonado, ele quer evangelizar, ele quer alcançar, ele quer ir, ele quer falar. Isso é natural do ofício evangelístico, da pessoa que tem a vocação evangelística. Mas todos nós, mesmo não exercendo o ministério de um evangelista por ofício, nós precisamos ser uma igreja evangelística, mesmo não sendo uma igreja onde todos são evangelistas por ofício, nós precisamos ser uma igreja evangelística. Qual é a diferença? Quando eu falo de o evangelista, eu estou falando do ofício de Efésios 4:11. Quando eu falo de uma visão evangelística, eu falo onde todos concordam que a mensagem precisa ser anunciada e todos não só concordam, mas todos se movimentam para que essa mensagem seja anunciada. Tá bom? Então eu queria dar uma passada nos 5 ministérios por causa disso. O que eu falei das 5 fases da vida cristã? Agora eu já vou entrar no fundamento do evangelismo. A gente tem o encontro, principalmente aqui no Biquíni a gente acredita nisso, a gente tem o encontro com Jesus, a gente tem o arrependimento, a gente tem a renovação da mente, a gente tem a frutificação no reino e a gente tem o avivamento. Tem muita gente que fica falando: avivamento, 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 eu quero ver o avivamento, Asbury, a universidade, descende e sei lá mais o que, Billy Graham, e fica buscando avivamento, avivamento em encontros. Acha que o avivamento se resume somente à Rua Azusa, se resume somente à universidade, onde John Wesley e Charles Wesley começaram ali a sua movimentação. Não. Ali começou, ali foi o start, mas o avivamento real, ele acontece quando aquelas pessoas se encontram e elas saem dali cheias de Deus e do Espírito Santo e elas vão para suas realidades e aquelas realidades são incendiadas pelo poder que elas carregam.
é quando elas são sal da terra e luz do mundo no ambiente que elas colocaram. E elas começam a cumprir o que Deus diz sobre a sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então eles entram no ambiente e eles começam a tirar pessoas do inferno, levando essas pessoas para Cristo Jesus e para o caminho da salvação. Então, o avivamento acontece quando nós cumprimos a nossa comissão como igreja, que não é uma sugestão, ela é uma ordem, ela é uma comissão. Então, evangelismo é obedecer um comando do seu rei. É muito claro quando Paulo fala que nós somos escravos de Cristo. Tem muita gente que fala, não, a gente não pode anunciar essa mensagem está ultrapassada, porque falar a palavra escravo hoje é muito pejorativo, né? Essa galerinha aí que quer ressignificar a Bíblia, mas sim, nós somos. A nossa alma pertence a Ele, Ele é o rei da nossa salvação, Ele é o nosso redentor, e nós não fazemos isso com peso, nós não fazemos isso com sentido de escravidão, de que estamos aprisionados, nós estamos livres e somos presos no seu amor. Nós fazemos isso de maneira completamente apaixonada. E eu vou falar dessa paixão pelo evangelismo já no final. O que eu falei? Encontro, arrependimento, renovação da mente, frutificação e avivamento. O evangelismo, ele é a primeira fase. O evangelismo, ele é um encontro. A gente tende a querer trazer já o processo de renovação da mente para a pessoa no evangelismo. De que não, você tem que pensar agora de uma maneira completamente nova, você tem que mudar sua mente, você tem que abandonar tudo. Eu concordo que muita gente, na própria Escritura, quando encontra Jesus, já muda completamente a sua vida. A gente já vê ali Saulo de Tarso, quando ele encontra Jesus, logo ele já se torna o apóstolo Paulo. Mas muitas pessoas não são assim. Muitas pessoas, elas vão viver um processo de transformação. Ela, que besteira que você está falando? Eu falei, então vamos lá. Quantas pessoas tiveram um encontro com Jesus e não tiveram a sua vida transformada? Foi porque elas tiveram o primeiro momento, mas elas não avançaram de fase. Elas não se arrependeram, que é o segundo passo. João Batista é muito claro quando os fariseus vão até ele e ele fala, raça de víboras, deem frutos do arrependimento. Vocês acham que por vocês serem filhos de Abraão, vocês podem se orgulhar? Deus pode fazer dessas pedras nascerem filhos de Abraão. Deem frutos do arrependimento. Se a gente olhar, por exemplo, para o jovem rico, ele teve um encontro com Jesus, ele conversou com Jesus, ele teve uma chamada de Jesus. Jesus falou, larga tudo que você tem, vende, dê aos pobres e me segue. Jesus fez um convite, mas aquele homem não aceitou esse convite. Evangelismo é essa primeira fase. Evangelismo é fazer um convite. Não adianta a gente querer no evangelismo alcançar a pessoa, discipular a pessoa, doutrinar a pessoa, tudo em 10 minutos de conversa. Isso quando você tem 10 minutos, que é, assim, maior raridade da galáxia. Você conseguir ter 10 minutos com a pessoa hoje. Então, você não vai conseguir fazer todas as fases no primeiro momento. Primeiro momento é contato. Primeiro momento é convite. E evangelismo é viver essa fase. É convidar as pessoas a conhecer as boas novas. Como o filho pródigo, caindo em si, ele decidiu voltar para a casa do pai, sentar na mesa. Lá ele foi restaurado, lá recebeu a sua autoridade de volta, não foi mais tratado como escravo porque ele é filho. Só que esse caminhar é um processo. O que a gente precisa é que no primeiro momento, essa pessoa que não faz parte do nosso convívio, não está vivendo uma vida com Cristo, ela cai em si, que ela tem um lugar a qual pertencer, ela tem um lugar a qual voltar. Então, nós não podemos queimar todas as etapas, tentar ali no primeiro momento já jogar tudo sobre aquela pessoa. Precisa ser algo natural. Eu vou falar isso quando eu for falar dos 3 tipos, tá bom? Já entendendo que a gente vai falar hoje sobre o convite, eu queria que você focasse em Mateus 10, 27. A gente falou do vinde, vede e o ide de Jesus. Jesus, quando chama, ele fala, vem ver. Quando André chama Pedro, ele fala, vem e vê, senão é ele o Messias. Nós vamos, ele chama, vem. Vê
Sermão do Monte, milagre, sinais e maravilhas. Ele começa, através do poder, através do ensino, mostrar qual era o reino de Deus que ele tinha chegado para anunciar. Então ele fala, vem e vê. Depois disso, então, ele comissiona os discípulos ao ir. Gente, estou muito resfriado, então não liguem se minha voz estiver um pouco fanha, tá? Porque realmente tá punk. Mas ele fala, vem ver. Só então depois que ele fala o id, que ele comissiona os discípulos. Então a gente precisa focar agora nessa aula, nesse momento do vem e ver. A gente vai ter várias aulas sobre o discipulado. A gente vai ter várias aulas sobre maturidade cristã na fé. Isso é um outro momento. A gente precisa ser uma igreja irresistível. A gente precisa atrair as pessoas para Jesus. Porque Jesus é irresistível. Se a gente olhar, por exemplo, a mulher samaritana e o gadareno, eles são excelentes exemplos de evangelismo. Por quê? A mulher samaritana, ela não tinha nenhuma teologia muito sólida. Qual era a teologia da mulher samaritana? Me conta, pensa um pouquinho. Jesus, uns dizem que nós devemos adorar aqui neste monte, outros dizem que deve se adorar em Jerusalém no templo. E você, o que diz? Chegará o tempo em que meu Pai procurará os verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão o Espírito em verdade. E já chegou esse tempo. Quando o Messias chegar, ele vai nos explicar todas essas coisas. Eu sou o Messias. Ela vai largar tudo que ela tem e vai para a cidade. Olha, vejam, o homem que tem dito todas as coisas que eu tenho feito, não será ele o Messias esperado? Só essa a pregação dela, mais nada. O anúncio dela é essa. Venham ver um homem que disse tudo que eu tenho feito. Não será ele o Messias? Qual é a teologia da mulher samaritana? Ela fala assim, nossa, na carta de Paulo aos Romanos, vamos lá falar agora sobre justificação da graça e redenção sobre o pecado. Vamos lá, Romanos capítulo 1 diz, e ela não fala isso. Ela fala, venham ver um homem que disse tudo que eu tenho feito. Não será ele o Filho de Deus, não será ele o Messias, não será ele o nosso Rei prometido. Evangelismo, ela está convidando, e ela convida toda uma cidade. E os discípulos haviam ido naquela cidade comprar pão. E quando eles chegam, se apresentam diante de Jesus, eles falam, mestre, ele fala, não quero comer isso. A minha fome é de fazer a vontade do meu Pai. Vocês não sabem discernir os tempos e as estações? Daqui a 4 meses vocês não sabem se vai chover, se vai estar um tempo propício para a colheita? Olhem para os campos. Ele aponta para aquelas pessoas de Samaria chegando. Olhem os campos. Não vejam que os campos estão brancos, prontos para a colheita? Olha, pessoas prontas para receberem o Evangelho. Olha o que eu estou ensinando a vocês. Que uma mulher que teve um encontro verdadeiro com Jesus alcançou toda uma cidade. Essa é a fome que eu tenho, a fome de fazer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? Buscar os filhos que não estão mais em casa, alcançar os filhos pródigos que estão longe de casa. Essa é a minha fome, essa é a vontade do meu Pai. Eu não tenho fome de pão, eu tenho fome em fazer a vontade do meu Pai. E aquela cidade inteira, quando chega, ouve Jesus, agora num outro momento, no verde, momento onde Jesus anuncia as verdades do Evangelho. Agora a gente vai começar ali arrependimento, renovação da mente, mas isso é uma outra mensagem de 1 hora que eu vou ter que falar. Eu só quis citar essa mensagem para poder falar do encontro. E aqueles habitantes da cidade dizem, nós viemos porque nós ouvimos a mulher falar. Mas agora estamos aqui porque nós cremos nesse homem. E aquela mulher ganhou uma cidade inteira. O endemoniado de Gadara, a mesma coisa. A teologia dele ainda era pior, porque ele era endemoniado e ele estava aprisionado há um mó tempão. Então aquele cara aprisionado é liberto por Jesus e fala, mestre, me deixa te seguir. Ele fala, não, vai e conta para tua família tudo que eu tenho feito por você. E a história nos conta que aquele homem alcançou 10 cidades, a Decápolis. Um grande evangelista, um grande Billy Graham da sua época, porque naquela época tinham poucas cidades. Então imagina um cara que alcança 10 cidades. O gadareno virou Billy Graham, gadareno, Billy Graham e pum! Qual era a mensagem desse gadareno? Quanto tempo ele caminhou com Jesus? Quais foram os milagres que eles viram de Jesus? Nenhum. O milagre que ele viu é o maior milagre de todos. Que milagre, Elan? Os fariseus falam, Jesus, dai-nos um sinal.
E ele fala, geração incrédula e perversa. O sinal que vocês receberão é o sinal de Jonas, que como ele ficou 3 dias na baleia, o homem ficará 3 dias, o filho do homem ficará 3 dias no seio da terra. Vocês querem um sinal? Você que está me ouvindo, você quer um sinal de Jesus? O maior sinal de Jesus é um morto voltar a viver, ressuscitar um morto. Elana, você está falando de ressurreição dos mortos, aquela depois da cruz? Não, eu estou falando de você levar a vida a uma pessoa que está vivendo uma vida ruim, uma vida em trevas, e quando você chega com o convite do evangelho, bum! Aquela pessoa é ressuscitada, aquela pessoa agora tem uma nova vida, aquela pessoa agora pode caminhar em novidade de vida com Cristo. Essa é a nossa comissão e essa é a nossa missão para o evangelismo. Em Mateus 10, 27, Jesus falando com os 12 discípulos, eu ensinei a vocês, vocês viram em Mateus 5 ao 7, o sermão do monte, nós comemos juntos, vocês viram sinais, vocês viram multiplicação de vinho, vocês viram um monte de coisa, agora é a hora de anunciar isso. O que agora eu lhes digo no escuro, versículo 27, anuncie às claras, o que eu sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados. No Sermão do Monte ele fala, vocês, meus discípulos, cheguem para perto, porque esse é o ensinamento principalmente para vocês. Mas agora ele está enviando esses discípulos. O que eu sussurrei no ouvido de vocês, agora anunciem dos telhados. Não retenham mais as verdades do reino de Deus. Não guardem isso para vocês. Não sejam uma igreja clubinho, não sejam uma igreja onde vocês vão ficar aprisionados falando, ai, aqui é o reino de Deus, aqui é o reino de Deus. Não, o que eu falo para vocês no secreto, o que eu falo para vocês todo domingo, quando vocês vêm me buscar, vêm me adorar com esse coração apaixonado, agora vão para a realidade que vocês foram colocados e anunciem dos telhados. Vivam uma vida evangelística onde uma pessoa olha para você e fala, ali vai um filho do Deus Altíssimo. É exatamente isso que esse texto está falando pra gente, e já tem 25 minutos que eu tô aqui dando aula e eu nem comecei a aula ainda. Mas vamos lá, tá bom? Então eu vou correr, porque eu quero honrar uma hora de aula que eu prometi. Tem muita gente que fala assim, Elan, evangelizar é um dom. Evangelizar é um dom. Eu fico bem preocupado quando eu ouço isso, sabia? Evangelizar é um dom. Aí eu falo, caraca, cara, evangelizar é um dom. Aonde que você viu que evangelizar é um dom? Porque eu não conheço isso, que evangelizar é um dom. Beleza. Elan, mas você fala bem. Cara, eu tô nessa há 10 anos. Desses 10 anos, mais ou menos 5 anos eu fiquei integral no ministério. Sabe quantas vezes eu gaguejei para falar? Sabe quantas negativas eu tomei? Sabe quantas vezes eu subi num púlpito para pregar suando frio e comecei a gaguejar e passei mó vergonha? Várias vezes, para eu conseguir chegar aqui para você. Sabe quanto tempo eu levei preparando essa aula? 1 semana. Então não é dom. Elan, mas você carrega uma graça, você carrega uma unção, onde você flui em ambientes diferentes, aonde você consegue sentar com um presbiteriano e conversar, sentar com um assembleano. Cara, isso é muito da vocação apostólica que o Senhor me confiou, que é um ministério interdenominacional, onde a gente vai falar com todas as denominações. Então isso é um chamado específico, beleza. Mas a evangelização não é um dom, cara. Uma evangelização você precisa de quê? Primeiro, teve um encontro com Jesus? Show. Se arrependeu de verdade? Abandonou as velhas práticas? Abandonou a velha vida? Excelente. Agora você vai entrar no processo de renovação da mente. Processo de renovação da mente é onde você já vai evangelizar. Por quê? Você vai entender que evangelho não é dom, evangelho é fundamento. Evangelizar não é algo bonito, onde eu fico bonitinho na foto, onde eu quero ficar famoso no YouTube, no Spotify, no Instagram. Não, evangelizar é obedecer a uma ordenância do meu Senhor, a qual eu me submeti, porque Ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, vão e preguem o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome curarão os enfermos, colocarão a mão em escorpiões e serpentes e não sofrerão
causarão dano, beberão bebida mortífera e não lhe causará mal algum. Vocês serão minhas testemunhas quando do céu descerem poder sobre vocês, em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essas são as ordens de Jesus Cristo vivo. Eu não sei qual é o evangelho que você acredita, mas tem muita gente que, como os discípulos, pararam na cruz. Como assim, Elan? Pararam na cruz? Os discípulos estavam lá: mestre, você é o Messias, quando você sentar no teu reino, coloca a minha direita e o outro à esquerda. Vamos lá, mestre, quando que acontecerá todas essas coisas e o reino de Israel será restaurado? Aqueles discípulos empolgados: olha, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é realmente o Filho de Deus. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aqueles discípulos estavam empolgados. Aqui mesmo, no capítulo 10 de Mateus, eles falam: olha, mestre, nós temos autoridade sobre os demônios. E super empolgados, parecendo crianças que acabaram de sair do colegial para o ensino médio, apaixonadas. E quando Jesus cumpre o seu ofício profético, que era morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado, a Bíblia mesmo fala: ferirá o pastor e as ovelhas dispersarão. Aqueles discípulos, 2 vão para Emaús, outros ficam trancados dentro de casa com medo, porque agora sabem que a batata deles está assando, que eles são os próximos, porque eram líderes da seita que Jesus liderava. E outros, seita entre aspas, para quem está no Spotify, tá? Porque eu fiz uma aspa aqui, você está no Spotify, você não está me ouvindo, falar Irã, herege, falou que Jesus tinha uma seita. Então, seita entre aspas. E os outros foram pescar. O quê? Cara, tudo isso que a gente viveu foi bom, mas foi uma grande colônia de férias, ou foi um treinamento missionário. Agora ele morreu, a gente precisa ir pescar. E tá lá todo mundo pescando. Triste. Esse é o evangelho que para na cruz. É um evangelho que para na tristeza do sofrimento. É um evangelho que não traz esperança. E também é um evangelho que não traz autoridade para a igreja. Se a gente para na cruz, Paulo disse: vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. Se vocês não creem que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele está vivo, a nossa pregação é vã, é como o vento, é como aquela folhinha do Velho Oeste no vento. A gente vai falar, eu vou vir aqui toda vez e nada vai transformar a sua vida. Então, qual é a nossa mensagem? Ele está vivo e ele veio encontrar com você hoje. Se você não sair para evangelizar com esse sangue nos olhos e com essa paixão no coração, as pessoas que forem receber a mensagem através de vocês, ela vai ver que você só está cumprindo um programa da igreja. E cumprir programa de igreja, cumprir agenda, não transforma ninguém. Se você vai evangelizar, você não precisa ser pastor, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser professor de EBD, você não precisa ser o super crente, teólogo, master, blaster, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Não! Basta ser apaixonado por Jesus, entender o evangelho de verdade e carregar uma única mensagem. A mensagem que está lá em 2 Coríntios 5, do 13 ao 21. O ministério da reconciliação. Leia o texto inteiro que eu vou precisar ganhar tempo aqui. 2 Coríntios 5, do 13 ao 21. O ministério da reconciliação. Vocês que receberam a Cristo através da obra da cruz e estão vivos com Ele na ressurreição dos mortos, vocês agora são embaixadores de Cristo. E a vocês foi confiado. A vocês. Vocês quem? Apóstolo Paulo? Apóstolo Pedro? Tiago? João? Não. Todo cristão que está em Cristo Jesus. A vocês foi confiado o ministério da reconciliação. E vocês são como embaixadores de Cristo. E por intermédio de vocês, Cristo diz: reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem que nós carregamos quando nós levantamos e vamos evangelizar. Tá bom? Eu vou lá agora porque eu preciso correr, porque eu já passei de 33 minutos. Agora eu tô me vendo, né, irmão? Aí agora eu consigo saber quanto tempo eu tenho. Não vou estourar o tempo. Outra coisa, próximo vídeo a gente vai estar em 4K, com o microfonezinho profissional de podcast. Então você que está no Spotify e você ouve essa maquita aqui no fundo, tudo estourado, na próxima vai estar mais bonitinho. A gente vai construir um cenário, não a próxima, mas tudo vai ficar bom, a gente está melhorando. Tá? Eu estou dando o meu melhor, acredite nisso. Isso aqui não é algo parcial que eu faço. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é uma aventura. Isso aqui é minha vida.
Eu estou entregando toda a minha vida por isso aí que a gente está fazendo aqui hoje, por esse ministério, pelo Biquinho, pela formação desses líderes, pela ativação dessas pessoas no reino de Deus. Eu estou entregando tudo. Quem está próximo de mim está vendo. Tudo. Eu estou dando tudo. E é esse mesmo sentimento de entregar tudo que você tem que ter ao evangelizar. Por que as pessoas não evangelizam? Por que você acha que as pessoas não evangelizam? Tem vários motivos. Eu separei alguns que são os principais. Primeiro, consequências do pecado original. Adão e Eva caminhavam com Deus, né? Deus caminhava ali com Adão, perguntava como é que foi, etc. O dia, viração do dia, bonitinho, parará. E Adão estava nu diante de Deus. Nu, o Deus Criador, e Adão nu. O que significa isso? Quando Adão peca, fala que ele se escondeu. Por que ele se escondeu? Porque ele teve medo, ele teve vergonha, e ele também não queria ser rejeitado por Deus por ter desobedecido. Então os três principais pilares que a gente não evangeliza é medo, vergonha e rejeição, tá? Medo do que pode acontecer. Será que eu vou lá e aquele meu pecado vai ser revelado? A pessoa tem uma mente tão cauterizada ali que ela não entende que ela tem autoridade sobre os demônios. É óbvio que ela precisa viver uma vida de santidade, obviamente, mas que esse medo não pode impedir ela de cumprir essa missão. Não pode, o seu medo não pode te paralisar de evangelizar, de anunciar a mensagem. Outras pessoas por vergonha. O que as pessoas vão pensar? Se eu chegar, por exemplo, numa rua onde os meus amigos que bebiam comigo quando eu não estava caminhando com Cristo estão bebendo lá, o que essas pessoas vão pensar? O quanto a minha reputação vai ser afetada se as pessoas, meus amigos, ou a galera que me segue no Instagram, me vê na rua evangelizando, se postarem uma foto minha, se postarem um vídeo meu evangelizando. Vergonha, porque você quer preservar a sua reputação. Como você quer preservar a sua reputação, ser reconhecido, ser exaltado, se o teu Senhor e o teu Deus, ele foi crucificado? E eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo nos anuncia claramente, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Se você tem vergonha do Evangelho que você carrega, você deveria ter vergonha de você carregando esse Evangelho. Se você se envergonha da mensagem que está em você, você deveria se envergonhar de carregar essa mensagem. Eu não sou digno, você também não é. E essa mensagem ela veio pela graça. Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça, por meio de Cristo Jesus, para as boas obras. 3 pontos. Pela origem da salvação. Pela graça, por meio. Intermédio, o caminho da salvação, Cristo Jesus, para boas obras, o propósito da salvação. Vocês foram salvos pela graça, por meio de Cristo, para as boas obras. Então sim, se você foi alcançado, você foi alcançado para alcançar. Você foi alcançado para as boas obras. E você não pode se isentar disso por medo, por vergonha, por culpa. Meu Deus! Minha vida, a vida que eu tinha era uma vida perversa, era uma vida bagunçada, era uma vida isso, era uma vida aquilo, e agora eu estou aqui evangelizando, e você se sente culpado. Paulo nos diz em Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a culpa sobre você, todo escrito de dívida, ele foi pregado na cruz do Calvário, como um espetáculo público para autoridades e poderes. A Bíblia nos garante isso. E se você carrega medo, culpa, vergonha, é porque você não está se alimentando das Escrituras. Eu falei que você pode ir evangelizar no momento que você é alcançado, é óbvio. Mas o quanto você se alimenta da Escritura que te alcançou? Quando você for evangelizar e você for falar, o que vai sair da tua boca? Vai sair sorrisinho? E se a pessoa vier com contraponto? Como é que você vai argumentar isso? Você precisa se alimentar das Escrituras. Você precisa ter uma vida diária devocional e se alimentar disso, porque depois que você foi encontrado, se arrependeu, essa é a sua base de vida. Esse é o seu manual de regra, prática e fé. Não tem outro lugar a quem você recorrer. Não tem jornal na Band News, na CNN, não tem o coach fulano de tal, não. O seu manual de vida, regra, fé e prática é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura. E se você não se alimenta disso, você não carrega isso, você não tem o que anunciar sobre isso aqui,
o que você está carregando dentro de você. Se você não está carregando dentro de você a palavra de Deus que te alcançou, o que você está carregando dentro de você? Me diz. Me diz. 2 Timóteo 1, 6 e 7. Por essa razão, Timóteo, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 3 motivos para você evangelizar. Primeiro, o amor. Se você está indo evangelizar porque é uma movimentação da sua igreja, está errado. Você precisa amar as vidas. Você precisa ser intencional. Você não pode evangelizar porque é um encontro. Ah, depois do evangelismo a gente vai sair para comer. Cara, me desculpa. É muito bom estar no meio dos irmãos. É muito bom estar com os amigos. Minha pregação de sábado vai ser sobre os amigos. É muito bom mesmo. Mas essa não pode ser a sua motivação. Isso tem que ser uma consequência. Se você não está motivado pelo amor de Cristo que te alcançou e você agora vai convidar o irmão seu que não faz parte da mesa que você está sentado e da família que você vive, essa mesma família que você quer sair para comer depois, tá errado. Você precisa estar apaixonado, apaixonada pelo evangelho que te alcançou. Você precisa amar isso de verdade. Não existe nenhum texto melhor do que 1 Coríntios 13, que diz o seguinte: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Eu pulei aqui bastante coisa, né? Para que você entenda que o maior motivo de você evangelizar é o amor. Tá bom? Esse é o primeiro motivo para evangelizar. Segundo, é uma ordem. A grande comissão não é a sugestão. Se quiser, meu filho, que foi alcançado por mim, vai. Não é. Ele fala: toda a autoridade me foi dada, portanto vão. Eu estou confiando essa autoridade a você. Não é uma sugestão, é uma ordem. E aconteceu comigo uma vez de eu estar liderando o ministério de evangelismo e a gente começou a encher tanto aquela igreja, tanto de moradores de rua, que aquela igreja ficou incomodada, porque era uma igreja muito rica. E o pastor chegou para mim e falou: Elan, a gente vai ter que dar uma parada no Ministério de Evangelismo, organizar tudo para a gente conseguir retomar. Tudo bem, isso pode acontecer, cara. Você pode ser rejeitado externamente pela pessoa que você vai alcançar e você pode ser rejeitado internamente pelos seus próprios irmãos. E tudo bem de verdade. Você precisa viver uma caminhada no Evangelho com o coração não ofendido. Se o irmão não falou com você, se o irmão saiu todo mundo da tua cela para comer e você não foi convidado, tudo bem. São eles, é o coração deles. Isso não está em você, isso partiu de você. A ofensa veio de você, a negação veio de você, o não cumprimento da missão veio de você. Não, então vai e faz o que tem que ser feito. Vai e cumpre a missão. E para de ficar, o outro fez isso, o outro. Não me interessa o que o outro fez. Eu sei quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele virá. E ele está comigo, porque ele falou: eu permanecerei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o que eu fiz? Falei: tudo bem, pastor. Não posso trazer para cá? Tudo bem. Me conectei a outros pastores, outros amigos e falei: eu tenho um trabalho evangelístico de rua. Eu posso alcançar essas pessoas? Posso mandar para as igrejas de vocês? Pode, Elan. Eu continuei o trabalho. Exatamente como eu estou fazendo aqui agora. Ensinando você a evangelizar para você alcançar. Se as vidas que você alcançou não podem ir para a sua igreja, tudo bem. Encontre alguém. Encontre um ministério. Eu não estou falando para você sair da tua igreja. Você tem que entender, gente. A gente tem que ser maduro. Isso aqui é um treinamento de liderança. Se você não é maduro para ouvir isso, a gente tem que voltar para EBD. Sai daqui. Vai para EBD.
Porque você vai falar assim, meu Deus, o Elan falou que eu tenho que sair da minha igreja e ir para uma igreja que faz evangelismo. Não. Cara, se você tem um grupo que faz evangelismo, pode continuar. E essas pessoas que forem alcançadas, Deus vai direcionar para onde elas devem ser enviadas. O que a gente não pode é parar de anunciar a mensagem que nos alcançou. Ah, Elan, mas fulano de tal falou que se eu for evangelizar e não tiver espaço na minha igreja, eu estou sob maldição. Aí, meu irmão, é bastante complicado. Eu não vou entrar sobre isso aqui agora. Mas, independente do que fulano falou, eu tenho uma palavra sobre mim. E essa palavra, ela está acima de qualquer pessoa que falou. E se alguém falou que evangelizar vai atrair maldição sobre mim, eu quero que essa pessoa me mostre isso na palavra. Eu quero que alguém me diga que sair para anunciar o evangelho, mesmo contra o meu pastor local, é rebeldia na palavra. Se me mostrar, eu venho aqui e vou retificar o que eu falei. Tá? Porque até onde eu sei, evangelizar é uma ordem. A grande comissão é uma ordem. Seja na rua, seja no seu amigo, seja na sua família. Elan, mas eu não posso ir para a rua evangelizar. Ótimo, evangeliza no seu trabalho, evangeliza na sua faculdade, na sua escola, evangeliza nos seus amigos. Qual o problema? Eu não estou falando de evangelismo de rua só, como eu falei, semana que vem nós vamos falar dos 3 tipos de evangelismo. Evangeliza as pessoas. Se você tem um pequeno grupo, alcança as pessoas do seu pequeno grupo. Isso é evangelizar. Evangelizar não é só assim te diz o Senhor. Hebreus 9:27 diz que caberá ao homem morrer uma única vez, depois dele virá sobre o juízo. Se você não aceitar Jesus, você irá para o inferno. Não. Isso é uma vertente do evangelismo. Nós temos várias outras. Inclusive, o convite de um amigo para a igreja. Algum pastor vai falar para você que você não pode convidar um amigo para ir para a sua igreja? Aí eu não tenho nem o que dizer sobre isso, de verdade. A gente precisa desmistificar o evangelismo. A gente acha que o evangelismo é um evento. O evangelismo é se reunir e ir para a rua. Não. O evangelismo é carregar uma mensagem e anunciar essa mensagem. Isso é evangelismo. Independente do que te falaram até hoje. Evangelismo é carregar uma mensagem e anunciar essa mensagem. Então, por onde você for, anuncie essa mensagem. Mesmo que pessoas de fora se levantem contra você e pessoas de dentro se levantem contra você. Vamos lá. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Lá em Atos. Bom. E o terceiro para a gente já caminhar para o final, o Evangelho é poderoso para transformar vidas. Tem muita gente que fala assim: Elan, eu tenho que ir para a rua independente do que vai acontecer. Eu vou lá, planto a semente, independente. Eu sei que um planta, outro colhe e outro rega, é bíblico. Mas nós precisamos ser intencional. Quando nós vamos abordar uma vida, nós precisamos acreditar que aquela vida vai se tornar um fruto. Nós precisamos acreditar que a nossa obra vai gerar fruto, que nós somos um galho da videira e todo aquele que está na videira, ele corta, ele poda para que dê mais fruto, e aquele que não frutifica, ele corta e lança ao fogo. Nós precisamos acreditar que o nosso evangelismo vai gerar frutos, que pessoas vão encontrar a Cristo e pessoas vão ser transformadas pelo poder do Evangelho. A nossa crença precisa estar fundamentada nisso. Você não pode se mover pelos frutos. Se der frutos eu continuo, se não der frutos eu não vou mais. Não, frutos não podem ser o que te move, mas você precisa acreditar que o que você está fazendo vai gerar frutos. Mesmo que, Elan, tem um evangelista que evangelizou um país inteiro durante 30 anos e ninguém se converteu. Mas depois ele conseguiu alcançar uma pessoa e aquela uma pessoa alcançou o mundo inteiro. Eu não estou falando que você vai acreditar que vai dar fruto hoje e amanhã. Estou falando que você precisa permanecer acreditando que aquela obra vai frutificar, porque é isso que vai manter a chama acesa no teu coração. O que esse cara fez para ficar 30 anos evangelizando num país perseguido e alcançar 30 anos para alcançar uma pessoa
acreditar que Jesus alcançou ele, que ele carrega uma mensagem e que se uma pessoa daquele país, daquela tribo, daquela região, daquela célula, daquela cidade, daquela faculdade, daquela empresa receber a Jesus, uma pessoa, toda aquela cidade pode ser transformada, toda aquela empresa pode ser transformada, toda aquela célula pode ser incendiada. Então nós precisamos acreditar e ser intencionais que cada pessoa que a gente aborda pode estar ali nascendo um apóstolo Paulo, assim como foi com Barnabé. Eu vou cuidar de Paulo e junto nós vamos cuidar de uma igreja. E por mais que ele se torne maior do que eu, por mais que no começo ali seja Barnabé e Paulo, depois Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, porque Barnabé sai, eu vou acreditar na frutificação daquilo que o Senhor me chamou para fazer, tá bom? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Tem uma história que corre no meio cristão, ninguém sabe se é verdade ou se é uma alusão, uma alegoria, né? Que é quando Mahatma Gandhi foi ser evangelizado. A pessoa que evangelizou Mahatma Gandhi começou a falar do Cristo que haveria de vir, que morreu na cruz, que ressuscitou e que está vivo. Para você que vai evangelizar, a mensagem que você precisa carregar é plano de redenção. O ser humano foi criado, né? Ele foi criado com um propósito, relacionamento e governo. Quando o homem desobedece a Deus, ele perde relacionamento, porque ele é afastado do Éden, e ele perde o governo, porque Satanás rouba aquele governo dele. Jesus, então, através da redenção, através do perdão dos pecados, ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão. E o véu do Santo dos Santos, aonde nós precisaríamos somente expiar o pecado ali através do sacrifício animal, o véu foi rasgado e agora nós temos acesso a ele novamente. Ou seja, ele restaurou relacionamento e ele restaurou governo. E ele levantou um povo para carregar a sua mensagem, porque nós somos embaixadores de Cristo e anunciamos: reconciliem-se com Deus. E a nossa missão agora é alcançar aqueles que não fazem parte da família. Esse é o plano da salvação. E haverá consumação de todas as coisas. E a nossa esperança é: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas enquanto você não vier, nós faremos como a oração do Pai Nosso, que assim seja na terra como é no céu. Nós traremos o reino dos céus para a terra e cumpriremos a comissão. Esse é o plano da salvação: criação, propósito, queda, redenção, ressurreição, consumação de todas as coisas. Essa é a base de toda a fé cristã. Isso é a base de tudo. Você precisa conseguir pregar sobre 1 hora sobre isso, e você precisa falar disso em 1 minuto. Se você aprender a sua vida inteira cristã, você tem 15 anos de fé cristã, se a única coisa que você sabe é anunciar o plano da salvação em 1 minuto e anunciar o plano da salvação em 1 hora, show de bola. A base do evangelho na sua vida já está sendo transmitida. Você consegue evangelizar nações inteiras com essa mensagem, porque ela é suficiente, tá bom? Jesus está vivo. E Mahatma Gandhi, beleza. Aí fala que esse evangelista chegou para Mahatma Gandhi, apresentou o plano da redenção, e Mahatma Gandhi falou assim: eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso que você está pregando, mas você também não acredita. Aí o cara falou assim: como assim? Eu não acredito nessa mensagem, eu tô aqui anunciando para você. Mahatma Gandhi disse: se eu acreditasse nessa mensagem que você está me anunciando agora, eu estaria percorrendo a Índia inteira de joelho, clamando para que pessoas se arrependessem a Deus. Eu estaria com os olhos em chamas, eu estaria apaixonado por essa mensagem. E eu estou vendo você anunciando para mim aqui de maneira totalmente apática. Como você quer que eu acredite que você acredita nisso? Nem eu acredito nisso, nem você acredita nisso. Nós precisamos carregar paixão nos olhos. Nós precisamos carregar amor no coração. Nós precisamos carregar as chagas, as marcas de Cristo nas nossas mãos. Nós precisamos viver o Evangelho e sermos cartas vivas desse Evangelho que nos alcançou. O resumo desse Evangelho é... Eu vou ter que ler, não vou conseguir. 2 Coríntios 5, 3 ao 21. Cara, praticamente em toda pregação minha você vai ouvir eu citar esse texto.
porque esse texto me move de uma maneira muito especial. Se parecemos loucos, porque ele resume a nossa fé. Se parecemos loucos, 2 Coríntios 5, 13 a 21, tá? É para dar glória a Deus. Se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém de ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Tem muita gente que fala assim: Elan, qual é a chave para evangelizar? Qual é o método perfeito? Eu vou falar de meio de evangelismo na próxima aula. Qual é o método perfeito? Qual é a estratégia perfeita? O que eu queria caminhar para o final dessa aula e encerrar é: não existe um método perfeito. A igreja presbiteriana, a batista, temos jeito de evangelizar. Os movimentos, a igreja pentecostal, tem outro jeito de evangelizar. Nós aqui temos um jeito particular de evangelizar também, onde a gente faz um mix de tudo isso. Mas o que você precisa entender é: Deus, Jesus, Ele não unge métodos, Ele unge pessoas. Como eu disse Mahatma Gandhi, o que você precisa é estar apaixonado pelo Evangelho. E o método, ele é só uma ferramenta. Mas não adianta uma ferramenta se você não tem habilidade para usar. E eu não estou falando de habilidade de conhecimento, não. Eu estou falando que não adianta eu ter a melhor ferramenta do mundo se eu não tenho um construtor. Então Deus não vai ungir uma máquina, porque não adianta uma máquina se não tem alguém para operá-la. Ele vai ungir pessoas. E pessoas vão levar essa verdade do Evangelho que transforma qualquer realidade que ela chega. A realidade do Evangelho é poderosa para transformar qualquer realidade. Qualquer uma. Não interessa se são os bruxos da África. Se o Evangelho chegar ali, ele tem poder suficiente para transformar toda aquela realidade. E é esse o seu método: o amor pelo Evangelho, paixão pelas Escrituras, ser uma carta viva e carregar um testemunho da mensagem que você diz acreditar. Que a mensagem seja vista através da sua boca, pelo amor dos seus olhos e pela sua vida prática. Esse é o seu método. Passou daqui, tudo é uma ferramenta. Tudo é um acréscimo. O que você precisa como método é que a mensagem que você anuncia seja vista no brilho dos seus olhos e seja vista na sua caminhada prática de fé. Para encerrar, não tenha preconceito com nenhuma tribo. Não tenha preconceito com ninguém que você vai alcançar. Todos, como eu e você, somos indignos da mensagem que nos alcançou. Então, a pessoa que você vai alcançar, você precisa ter empatia. Poderia ser você lá. Talvez até foi você lá um dia e alguém te alcançou. E se você foi alcançado, maior ainda você tem a responsabilidade de alcançar. Mas se você nasceu num lar cristão, tenha empatia. Aquela pessoa a qual você está anunciando a mensagem poderia ser você. E o maior milagre que você tem na sua vida é a ressurreição dos mortos. Porque você estava morto, mas em Cristo Jesus você foi ressuscitado. Então você pode anunciar a ressurreição sobre a vida daquela pessoa. Por favor, não julgue ninguém pela capa. Saulo de Tarso era visto como o maior dos assassinos e perseguidores da igreja. Ananias fala: Deus, é esse o homem que quer chamar? E Deus fala: ele é para mim um vaso escolhido, para mim.
Nós não vamos alcançar pessoas para nossa igreja. Nós não vamos alcançar pessoas para a gente. Nós não vamos discipular e fazer discípulos da gente. Nós vamos alcançar filhos de volta para Jesus. São filhos dele. A obra é dele. São pessoas escolhidas por ele. Esse é um vaso escolhido para mim. Essa é a minha missão e a sua missão. E eu consegui, graças a Deus, dar essa aula em 1 hora. E semana que vem, nós vamos falar dos métodos de evangelismo. Sexta-feira, 6 horas da manhã. Segunda-feira, Sexta-feira, 6 horas da manhã. E sexta-feira, 22 horas. Nós temos essa aula que você está tendo aqui no YouTube e no Spotify. No Google Meet, tendo participação, todo mundo falando, uma troca super gostosa. Meu nariz está entupido, me perdoe por isso. Minha voz deve estar horrorosa. E sábado, nós temos o nosso encontro de comunhão no Boanés. Deus te abençoe. Vamos juntos ser a cultura do reino. Qualquer coisa, chama no Instagram. No link da bio do Instagram tem um Linktree. Lá tem o grupo do WhatsApp. Você pode pegar o meu WhatsApp pessoal, falar diretamente comigo, porque a gente quer caminhar com você. Tá bom? Deus te abençoe e vamos ser a cultura do reino. Valeu, até a próxima.